Teu nome é mais alto. Diga! Consequências podem ser irreparáveis. É o tema da mensagem à luz de Gênesis capítulo 27, do verso de número 30 ao verso de número 46. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que depois que Isaque abençoou Jacó, e esse tinha acabado de sair da presença de seu pai, chegou Esaú, seu irmão, vindo da caçada. Ele também fez uma comida saborosa e levou a seu pai. Ele disse: levante-se, meu pai, e coma da caça de seu filho, para que o Senhor me abençoe. Então Isaque, o pai dele, perguntou: quem é você? Ele respondeu: sou seu filho, primogênito, sou Esaú. Isaque estremeceu, sentindo uma violenta comoção, e disse: mas então quem foi aquele que apanhou a caça e trouxe para mim? Eu comi tudo antes que você chegasse e o abençoei, e ele será abençoado. Ao ouvir tais palavras de seu pai, Esaú deu um grito cheio de amargura e disse: abençoe também a mim, meu pai. Mas Isaque respondeu: seu irmão veio e com astúcia tomou a bênção que era sua. Esaú disse: não é com razão que ele se chama Jacó? Pois já 2 vezes me enganou, tirou o meu direito de primogenitura, e agora tomou a bênção que era minha. E perguntou: então o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: eis que o constituí senhor sobre você, e fiz com que todos os parentes sejam servos dele. De trigo e de vinho supri. Assim o que posso fazer por você, meu filho? Esaú disse a seu pai: será que o Senhor, meu pai, tem somente uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então Isaque, seu pai, disse: sua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto. Você viverá da sua espada e servirá ao seu irmão. Quando, porém, você se libertar, sacudirá do seu pescoço o jugo dele. Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai tinha abençoado, e disse em seu íntimo: os dias de luto por meu pai se aproximam, então matarei o meu irmão Jacó. Chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Então ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: eis que o seu irmão Esaú se consola fazendo planos para matá-lo. Agora, pois, meu filho, ouça bem o que vou dizer. Levante-se e fuja para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fique com ele alguns dias, até que passe o furor do seu irmão, e cesse o rancor dele contra você, e se esqueça do que lhe fez. Quando isso acontecer, enviarei alguém para trazer você de volta. Não posso perder os meus 2 filhos num só dia. Então Rebeca disse a Isaque: estou aborrecida da vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como esta, as filhas dessa terra, de que me servirá a vida? Que o Senhor nos abençoe, queridos. Em 1914, o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand, da Áustria, Hungria na época, foi a chave para que, de fato, eles pudessem atacar a Sérvia. A Alemanha, naquela época, estava sob o comando de Kaiser Wilhelm II. E, naquele contexto, ele deu o chamado cheque em branco, expressão muito conhecida até hoje, que prometia ali um apoio total, independentemente das consequências. Naquele momento, a decisão parecia estratégica. A Alemanha queria manter a sua principal aliada política forte, e, ao mesmo tempo, eles tinham uma segunda estratégia. Qual era? A guerra não duraria muito tempo e eles resolveriam um problema. Seria vencida rapidamente e facilmente. Um verdadeiro engano total. Aquela pequena e simples decisão, baseada nesses 2 pilares, causou um grande problema e foi uma decisão equivocada até os dias de hoje. Houve uma grande escalada global. Aquele pequeno conflito local naquele contexto acabou ali desencadeando uma guerra mundial e envolveu várias potências.
Até hoje nós sabemos já. Houve também consequências pessoais e nacionais. Milhões de pessoas morreram por todo o mundo. Naquele contexto geral, pessoas inocentes perderam ali as suas casas, perderam seus amigos, seus entes queridos. Foi uma destruição em larga escala. Houve também um impacto a longo prazo. Aquela derrota alemã ocasionou o Tratado de Versalhes, documento ainda hoje conhecido, que impôs ali duras sanções, duras punições à Alemanha. A Alemanha nunca mais seria a mesma diante do mundo. E por último, houve o que os especialistas chamaram de efeito dominó. Não sei se você já ouviu essa expressão. Esse ressentimento ajudou ali a criar um contexto geral para a ascensão de Adolf Hitler e, eventualmente, a Segunda Guerra Mundial. Está documentado na história. Agora veja, uma decisão tomada em poucos dias por um grupo de pessoas apenas, sem avaliar todo o contexto geral que envolvia aquele caso, teve impactos devastadores por décadas, afetando não somente aqueles líderes que tomaram a decisão, mas milhões de pessoas ao redor do mundo. Todos nós somos feitos por decisões, é ou não é? Não que elas tenham o poder de definir o seu fim, não que elas traçarão a rota da sua vida até a lápide do seu túmulo, mas o conjunto de decisões que você toma todos os dias pode definir muito bem quem é você naquele retrato do momento. As suas escolhas, as decisões que você toma a cada dia. Há momentos na vida em que as decisões que nós tomamos, que levam poucos segundos apenas, assim como esses generais, assim como essa guerra, produz efeitos que duram por anos e até mesmo uma vida inteira. Uma decisão tomada às pressas por um coração ansioso que não consegue descansar no Senhor, uma pressão feita por um desconhecido, uma mudança de rota por um instante de sofrimento que você esteja passando. Tudo isso faz parte das consequências que podem assombrar a sua mente por longos anos. Decisões. De modo que as nossas decisões, elas podem ter boas consequências ou más consequências. E hoje nós vamos ver um personagem aqui que nos conduz exatamente a esse tipo de cenário. Alguém que coloca a sua vontade impulsiva acima de qualquer outra coisa. Uma vontade imediata. A vontade desse homem está em primeiro lugar, sem se preocupar ali com as consequências do que isso pode gerar. E junto com ele, há uma família marcada, uma família grande, marcada por engano, impulsividade e consequências dolorosas. Portanto, eu quero convidar você a manter sua Bíblia aberta, porque nós vamos examinar todos esses versos, do capítulo 27, verso 30 ao verso de número 46. Hoje nós vamos ver de perto que após aquele quadro de engano, de mentiras e trapaças de Jacó e Rebeca para com Isaac, Esaú agora entra em cena. E o irmão mais velho está chegando com a caça ali que Isaac havia pedido. Ele foi para o campo, caçou, e agora ele está de volta. Nós não sabemos aqui, o texto não nos informa quanto tempo Esaú levou nessa caça, quanto tempo ele demorou até chegar ao animal, qual foi o tempo do cozimento para fazer o cozido para o seu pai, mas nós sabemos agora que ele está de volta. E nós podemos dividir esse texto do retorno de Esaú aqui em algumas partes. Eu gostaria da sua atenção, porque a primeira parte que se destaca aqui é a seguinte: ouça, a descoberta do engano é inevitável. Eu vou repetir. A descoberta do engano é inevitável. Vejam os versos 30 a 32 o que diz. E aconteceu que depois que Isaac abençoou Jacó, e esse tinha acabado de sair da presença de seu pai, chegou Esaú, seu irmão, vindo da sua caçada,
ele também fez uma comida saborosa e a levou ao seu pai e lhe disse: levante-se, meu pai, e coma da caça do seu filho, para que o Senhor me abençoe. Então Isaque, o pai dele, perguntou: quem é você? Ele respondeu: sou seu filho, o primogênito Esaú. Vejam, o verso de número 30 abre aqui com uma cena digna de filme, um filme de suspense, no mínimo. É instigante. Mal acabara de abençoar Jacó, chega Esaú pela porta. É curioso. O texto é categórico. Jacó quase é pego por seu irmão Esaú recebendo a bênção do seu pai. Por pouco, Jacó não se encontrou com seu pai e com seu irmão juntos, o que causaria um grande espanto. Por pouco, ele não é encontrado pelo seu irmão Esaú. Agora, tente imaginar. Jacó estava coberto, nos versos anteriores, por pelo de animal. A roupa que ele estava usando era a roupa do seu irmão Esaú. Seus braços estavam cobertos de pelo de cabrito. Seu pescoço, a pele lisa, como diz os versos anteriores, estavam cobertos também do pelo do animal. A pergunta que fica para nós é a seguinte: qual seria a mentira que Jacó teria contado para tentar explicar o motivo dele estar vestido daquele jeito? Ele está metido num emaranhado de mentiras. Uma mentira a mais, uma mentira a menos, vai fazer diferença, não é isso? Pelo contrário. É assim que o mentiroso faz, irmãos. Quando ele é pego em uma mentira, ele logo inventa uma outra mentira. E ele vai descendo nesse lamaçal até que ele não consiga sair mais. Ele vai contando outra mentira para tentar se livrar daquele enrosco. E nesse caso, quando alguém é pego, por exemplo, cometendo algo errado, é aí que o sujeito se motiva mais a continuar. Me livrei uma vez pela mentira, dá para continuar. A corda vai esticando, vai esticando. Uma coisa é certa, ouça, a mentira, o engano, a bajulação, sempre tem os seus dias contados. Não tenho dúvida disso. Mais cedo ou mais tarde, debaixo do sol, a verdade vem à tona e a mentira é revelada. E Esaú agora o havia encontrado. Veja, Esaú havia se desprezado o direito da sua primogenitura por um prato de lentilhas com seu irmão. Ele nunca havia demonstrado sinais na sua vida de buscar ao Senhor com santidade, uma busca contínua, tentar permanecer ali separado uma vida com Deus. Pelo contrário, ele escolheu as suas esposas, por exemplo, no meio de mulheres etéias, como nós vimos aí um pouco antes. E depois disso ele, dobrando a aposta, percebendo que seus pais não haviam feito nenhuma resistência, não colocou nenhum interposto, nenhum problema, não ficaram impressionados, o que ele fez? Ele tomou agora por esposa uma ismaelita. Está registrado isso em Gênesis capítulo 28. E quem eram os ismaelitas? Era a nação inimiga do povo de Israel. A mensagem que Esaú queria passar contra o seu pai, contra sua mãe, contra o Senhor, se casando com a descendência do seu meio-irmão Ismael, é de que ele não se importava com os planos e nem com a vontade do Senhor. Quem é Esaú? Hebreus vai dizer que ele é um profano, que ele não se preocupa com as coisas eternas. Portanto, ele não estava apenas tomando decisões impulsivas, mas ele estava dando evidências através das suas escolhas que ele não valorizava a aliança com Deus, que ele não valorizava o relacionamento com ele e também com seus propósitos. E o casamento de Esaú, ele não é aqui um ato neutro na história, não há neutralidade, mas ele é uma expressão da independência e resistência da direção dos seus pais e da palavra de Deus. Como eu disse na mensagem passada, há 2 domingos atrás, é sempre uma tolice achar que o seu pecado não terá consequências. É sempre uma tolice pensar assim, porque o pecado, irmãos, ele nos emburrece, ele acaba cegando os nossos olhos, e tal como Adão, muitas vezes nós buscamos nos esconder atrás das árvores, achando que Deus não vai nos ver, não vai nos achar, que Ele não vai saber o que está acontecendo, que a gente consegue esconder as coisas do Senhor, que o tempo vai resolver o problema. São argumentos
que nós usamos, mas o tempo não resolve nada, ele só aumenta a ferida. O autor aqui, ele está nos mostrando um time perfeito. E veja, tudo que está escrito na Escritura não está aqui por acaso. É curioso notar, não é por acaso, mas está aqui sendo revelado um princípio bíblico. O pecado pode até correr, mas a verdade sempre o alcança. E há um texto bíblico que nos garante isso. Ouça, para o bem da sua alma. Ouça esse texto e guarde ele no seu coração. Ouça, Números 32, 23 diz assim: porém, se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado irá te alcançar. O pecado de Esaú havia encontrado. Isso é terrível, porque um dia a fatura chega, e chega, mais cedo ou mais tarde, normalmente mais cedo do que se pensa, porque é sempre melhor, é sempre benéfico abandonar o pecado. E se você está vivendo isso hoje, eu quero te fazer uma recomendação: arrependa-se, confesse o seu pecado e busque refúgio no Senhor. Ele é o único capaz de restaurar aquilo que está quebrado dentro de você. E há aqui uma aplicação para nós. Ouça, a soberania de Deus não isenta a sua responsabilidade por suas atitudes. Há uma falácia contada no evangelicalismo brasileiro de que se Deus é soberano, então Ele rege todas as coisas e a culpa não é sua. Já que Ele tem o governo e o poder de tudo, você está isento da sua responsabilidade. Isso é uma mentira, uma falácia. É o homem eximindo a culpa por suas escolhas equivocadas. E muitos usam ali a soberania de Deus como uma muleta para perverter o enrosco da vida ao qual estão se metendo e tentar ludibriar as pessoas. Veja, Deus é soberano, criador de todas as coisas, mas você é responsável por suas escolhas, quer sejam elas escolhas boas ou escolhas ruins. E quando nós olhamos para essa história, nós não estamos vendo aqui somente a história de Esaú e Jacó, de uma família que tem problemas graves apenas, mas você vê um espelho da sua própria condição. Pessoas que por muitas vezes valorizam aquilo que é imediato e negligenciam aquilo que é eterno. Seja honesto, quantas vezes você não fez isso? Procurando aquilo que te dá prazer, sagacidade imediata. Escolhas que estão diante dos nossos olhos todos os dias, e normalmente nós não valorizamos, até que o nosso pecado nos alcança. As consequências chegam. Portanto, toda decisão que nós tomamos é como uma semente lançada na terra. Algumas germinam mais rápido, outras um pouco mais tarde, levam mais tempo do que o normal, mas nenhuma delas fica sem produzir fruto. Se você não tem valorizado as suas decisões, sendo sempre impulsivo, não tem buscado sabedoria diante de Deus, provavelmente você plantará decisões erradas, motivações confusas e atitudes carnais, quer seja no futuro próximo ou até mesmo no futuro um pouco mais distante. Essas árvores produzirão uma colheita de frutos amargos. Agora veja, se Jacó é descoberto e Esaú havia ali negligenciado as suas atitudes, Isaac, mesmo debilitado, ele se estremeceu quando percebeu o que havia acontecido. Vejam o que diz o verso número 33. Isaac estremeceu, sentindo uma violenta comoção, e disse: mas então, quem foi aquele que apanhou a caça e trouxe para mim? Eu comi tudo antes que você chegasse, e o abençoei, e então ele será abençoado. Um estudioso hebraísta, que é muito profundo no hebraico, ele traduziu esse versículo da seguinte forma: ele tremeu de estremecimento sobremodo excessivo. Assustado, pasmo com a situação. Agora veja, por que Isaac ficou tão assustado com esse acontecimento? É curioso pensar sobre isso.
Enquanto eu estudava e preparava a mensagem, fazendo ali a exegese do texto, eu me deparei com algumas palavras. E veja, por que Isaac ficou tão assustado? Porque ele sabia que Deus havia prevalecido sobre o seu plano egoísta, de modo que o seu filho preferido, Esaú, não recebeu a bênção. Ele havia usado ali de muitas mentiras para tentar fazer isso. E agora, Isaac está colhendo o fruto amargo das suas decisões erradas, mesmo sabendo a vontade de Deus. Por exemplo, em Gênesis capítulo 26, Isaac é pego mentindo para Abimeleque, o sacerdote da época ali em Gerar. No capítulo 25, ele havia mentido para o próprio Deus em desobedecer a sua palavra, mas as suas mentiras agora o haviam alcançado. Isaac estremeceu profundamente, porque ele percebeu que foi enganado, mas ele percebeu que algo maior também estava em curso, e isso o assustou, porque no final, o seu plano não havia sido frustrado por Jacó, por Rebeca, mas pelo Senhor. Muitas vezes o Senhor frustra também os nossos planos. João Calvino diz assim: Deus, em sua providência, dirige até mesmo os erros humanos para o cumprimento dos seus propósitos. Não existe pecado bem sucedido. Tudo aquilo que é feito em oculto será revelado. A própria Bíblia garante isso para nós. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Se isso não te assusta, eu não sei o que mais. Porque Deus nunca perde o controle das coisas, irmãos, mesmo quando nós perdemos. É por isso que o foco aqui desse texto não são as atitudes de Rebeca, de Isaac, de Esaú ou de Jacó, mas é a graça de Deus, mesmo com os erros e desacertos, cumprindo sua promessa. Martinho Lutero diz assim: assim que Jacó sai, Esaú chega. Isso não ocorre por acaso, mas por disposição divina. Deus quis que fosse tarde demais para Esaú, a fim de que a bênção permanecesse com Jacó. A cena é dramática. É curioso notar: dois irmãos, um plano enganoso, um pai idoso percebendo que foi enganado. Dramática a cena. Nós somos encorajados aqui a entender que o pecado ele pode ser planejado em segredo, ele pode ser arquitetado em oculto, mas as suas consequências sempre vêm à luz, e o Senhor sempre cumpre seus propósitos. Nós ainda somos assim, responsáveis pelos nossos atos. E após nós vermos aqui o estremecimento de Isaac, nós voltamos aqui agora à reação de Esaú ao saber da notícia. Isso nos leva ao nosso próximo ponto: o lamento tardio de um coração desesperado. Observe na sua Bíblia o verso 34 ao verso de número 38, que diz: ao ouvir tais palavras de seu pai, Esaú deu um grito cheio de amargura e disse: abençoe também a mim, meu pai. Mas Isaac respondeu: seu irmão veio, e com astúcia tomou a bênção que era sua. Esaú disse: não é com razão que ele se chama Jacó? Pois 2 vezes já me enganou, tirou-me o direito da primogenitura, e agora tomou a bênção que era minha. E perguntou: então o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaac respondeu a Esaú: eis que o constituí Senhor sobre você, e fiz com que todos os parentes sejam servos dele, de trigo e de vinho supri. Assim, o que posso fazer por você, meu filho? Esaú disse a seu pai: será que o Senhor, meu pai, tem somente uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. E levantando a voz, Esaú chorou. Tente imaginar um homem caçador, peludo, ruivo, forte, chorando. Ele retorna aqui confiante da sua saga. Ele conseguiu a caça, está no caminho de casa, falta pouco. Talvez o fogo estivesse aceso, aguardando a volta de Esaú. Então falta pouco tempo para ele conquistar aquilo que ele acreditava que era seu por direito. Mas quando ele entra no quarto com a comida na mão, ele é surpreendido. Isaac diz que já havia abençoado Jacó, e ele fica agora desesperado. No entanto,
nós somos informados aqui que ele deu um grito cheio de amargura. O homem que desprezou o seu direito de primogenitura, o homem que havia se casado com 2 mulheres pagãs, que rejeitou o Senhor, rejeitou os planos de Deus, agora quer bater no peito e falar: cadê minha bênção? Está chorando, clamando que o seu pai o abençoasse. Isso não é apenas um grito de frustração, irmãos, mas é o clamor de alguém que percebeu que era tarde demais para correr atrás daquilo que ele havia desprezado anteriormente. Ele havia trocado o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, como nós vimos antes. E agora nós somos informados no verso 28 que ele busca agora com lágrimas que o seu pai o abençoe por aquilo que ele tratou com descaso. Não é apenas aqui uma tristeza, mas é o desespero por uma perda irreversível. Como um bom princípio reformado, eu tenho dito aos irmãos que nós precisamos interpretar a Bíblia com a própria Bíblia. O melhor comentário da Escritura é a própria Escritura, certo? É ou não é? Vejam o que diz então na Escritura, um comentário no livro de Hebreus sobre a atitude de Esaú. Hebreus capítulo de número 12, versos 16 e 17. Vejam o que diz: e cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Dobrem atenção. Vocês também sabem que o que posteriormente, querendo herdar a bênção, ele foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse o buscado. É curioso notar, nós somos informados aqui que mesmo chorando, Esaú não está arrependido. Ele está chorando. Para nós o choro é um sinal de arrependimento, mas mesmo chorando, ele não está arrependido. Hebreus é o melhor comentário desse texto aqui, porque é o comentário do próprio Deus falando acerca de Esaú. Esaú até tentou se arrepender, mas o seu coração estava tão endurecido que ele não conseguiu receber o Evangelho. Então veja, Esaú não está chorando pelo que ele fez, não há arrependimento genuíno. Esaú estava chorando por aquilo que ele perdeu. Warren Wiersbe diz assim: as lágrimas de Esaú não eram de arrependimento por ser um homem profano, mas sim de desgosto, pois havia perdido a bênção da aliança. Agora veja, a diferença é mais profunda do que parece. Desgosto e arrependimento são coisas completamente distintas. Embora ambos envolvam dor, esses sentimentos ali, eles têm origens e resultados completamente diferentes. Desgosto ou remorso, ele é centrado ali nas consequências dos atos. O arrependimento, ele é centrado no pecado em si. Thomas Watson diz assim: o arrependimento é uma graça que faz o coração voltar-se do pecado para Deus. O remorso faz apenas o homem sentir o peso do pecado. E o que é desgosto? O que é remorso? É o sentimento de tristeza por aquilo que aconteceu a você. Quando você perde algo importante, quando você é prejudicado, por exemplo, numa transação de negócios, quando você pensa: minha vida ficou pior por causa disso que aconteceu. Mas não necessariamente isso é um arrependimento, porque mesmo com esse remorso, mesmo com esse desgosto, é possível que a pessoa continue no pecado e nesse mau caminho. Quer ver um exemplo? Os brasileiros, por exemplo, bateram recorde no último ano nas casas de aposta. Sabe o que aconteceu esse ano? O recorde já foi quebrado. Homens e homens que têm remorso, mas não se arrependem e abandonam as práticas. O que é o arrependimento verdadeiro, genuíno? É uma mudança interna que começa com o coração e ele se volta para Deus, reconhecendo quem é você. Eu pequei, eu desprezei o que era certo, eu ofendi ao Senhor, eu preciso mudar.
O arrependimento genuíno, ele envolve 3 elementos: a consciência do erro, a tristeza pelo pecado, não só pela consequência, mas a tristeza pelo pecado em si, porque afeta ao Senhor, e a decisão de mudança. John Stott diz assim: arrependimento não é apenas sentir-se mal pelo passado, é uma mudança de mente que resulta em uma mudança de vida. Sentir-se mal, todos nós o sentimos. E o que nós faremos com isso? Nossa vida, se não for transformada, não é arrependimento. E um contraste clássico, irmãos, sobre esse tema é o Salmo 51, que nós lemos aqui no começo do culto. Davi ouve a exortação por parte do profeta Natã. Ele reconhece a sua culpa perante a Deus, naquele caso entre Davi e Betseba. E agora o que ele faz? Ele não busca se justificar nos seus erros, mas ele se arrepende e busca transformação no Senhor. Ou seja, não é apenas o alívio das consequências, mas é o arrependimento genuíno. E Esaú? Esaú queria receber a bênção da parte de Deus, mas não queria ser o tipo de homem que Deus poderia abençoar. Ouça, você até pode se esquecer das suas decisões, das suas atitudes, das escolhas que você toma dia após dia na sua vida, mas ouça, elas não se esquecerão de você. E há aqui uma aplicação para nós. Ouça, arrependa-se dos seus pecados, porque nem todo choro é sinal de arrependimento. As lágrimas, elas podem expressar um profundo pesar, uma dor real, mas ainda assim elas não representam uma transformação do interior, da alma do homem. Basta observar, ao longo da história, houveram muitos exemplos de homens e mulheres que choraram, se comoveram por seus erros, sentiram remorso, mas não se arrependeram verdadeiramente, não mudavam as suas atitudes, e o que normalmente eles faziam era o inverso. Quanto mais eles praticavam, mais o coração era endurecido diante do erro. Um dos casos mais marcantes e notáveis, por exemplo, é o de Joseph Stalin, primeiro-ministro da União Soviética. O regime dele foi responsável por milhões de mortes, muitas perseguições, um sofrimento em larga escala, um homem impulsivo, que raramente admitia a culpa por suas decisões. E quando ele fazia, as suas palavras ali eram calculadas, cálculos e mais cálculos, estratégias e mais estratégias. Há farta documentação nesse sentido. Agora veja, não era arrependimento, não era fruto de quebrantamento. Ele mostrava ali apenas remorso, porque ele havia perdido algo, mas aumentava cada vez mais a sua escalada diante da tirania. A mesma dureza de sempre, sempre tomando decisões erradas, que perpetuavam ali o sofrimento dos outros. Para você ter noção, ouça, Stalin, ele era tão frio, tão pavoroso, tão assustador, tão calculista, tão sedento de poder, querendo conquistar tudo a qualquer custo, que durante a Segunda Guerra Mundial, seu filho Yakov, ele foi capturado pelos alemães e ele morreu preso, morreu na prisão. E quando Stalin foi a primeira vez ao público, ele não demonstrou ali nenhum sentimento, frieza, dureza total, mas no privado ele chorava de remorso porque havia perdido seu filho. Sabe o que aconteceu depois da perda do filho dele? Vocês acham que ele se arrependeu da sua escalada, da tirania? Vocês acham que ele fez isso? Não aconteceu nada. Ele não se arrependeu, ele não confessou seus pecados e buscou o Senhor. Não sei se vocês sabem, mas ele havia sido um estudante de teologia na sua juventude. Um homem que estudou teologia se voltou contra o próprio Deus. Não houve arrependimento, não houve reflexão moral mais ampla. Ele não alterou a sua escalada de poder, mas o seu coração havia se acostumado com remorso, sem arrependimento. E veja, tal qual Esaú, há muitas pessoas assim,
lamentando pelos seus erros que cometeram anteriormente na vida. Lamentam pelos anos perdidos, pelas oportunidades perdidas, pelos relacionamentos quebrados, pela confiança que se perdeu em alguém. Mas as lágrimas não resolvem os problemas. O que precisa acontecer é uma mudança sincera no coração, porque ainda assim Esaú poderia ter encontrado uma bênção para si, mas a bênção não viria de Isaque, a quem ele buscou, mas do seu irmão Jacó, o enganador mentiroso. Ele precisava ter engolido o seu orgulho junto com o seu grito de desespero, pedindo perdão a Jacó, e aguardado com fé aquele que viria da descendência de Jacó, o maior descendente de Jacó, Jesus Cristo. Mas não foi o que ele fez. Portanto, nem todo erro gera lágrimas, e mesmo quando gera, nem toda lágrima produz transformação. No entanto, há uma expressão muito famosa chamada, quando a pessoa chora assim, né, e depois para. Criança que faz muito isso, né? A criança está chorando, você dá o que ela quer, ela para de chorar imediatamente. Os antigos usam uma expressão chamada lágrimas de crocodilo. Já ouviram essa expressão? Dizem que o crocodilo está chorando ali, você chega perto, ele te abocanha, né? É apenas para se aproveitar. Mas veja, nem toda lágrima produz transformação. Há pessoas que choram porque sofreram as consequências, e somente por isso, as consequências do pecado. Há pessoas que choram porque perderam algo valioso, como é o caso de Esaú. Há pessoas que choram porque foram expostas demais na frente dos outros, mas apenas por isso, e só por isso. Não é arrependimento. Esaú chorou intensamente, levantou a voz, sentiu uma dor real, mas o seu coração não foi transformado. Seu choro expressava perda, mas ele não foi transformado, não foi mudado por dentro. As lágrimas, elas podem até aliviar a dor, mas elas não mudam a direção da sua vida. Sabe por quê? Porque só quem pode conceder um verdadeiro arrependimento é o próprio Deus. Nós somos informados na Escritura que o único que convence o homem do pecado, o juiz da justiça, é o Espírito Santo de Deus. E o apóstolo Paulo reforça essa ideia, dizendo que é Deus também que dá o arrependimento, na carta que ele escreve ao jovem pastor Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, ele diz assim: instruindo com mansidão aos que resistem, dobrem atenção, na expectativa de que Deus lhe conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Até mesmo o arrependimento, ele é dado pelo próprio Deus. O arrependimento, meu irmão e minha irmã, ele é uma obra da graça de Deus na vida dos homens. Você só pode se arrepender porque Deus te dá o arrependimento também. Porque no fim, a diferença não está na intensidade das lágrimas. Não é quantos soluços você dá, não é o quanto você chora, quantos litros de lágrimas saíram. Não são as emoções, mas são os frutos da graça de Deus na sua vida, na direção que você vai tomar depois das lágrimas. Brilhante Spurgeon diz assim: muitos se entristecem por causa do inferno, mas não por causa do pecado. É ou não é? Portanto, não brinque com coisas espirituais, com as coisas eternas. O tempo de você valorizar aquilo que Deus te deu é antes de você perder, porque nem toda oportunidade tem volta. Que o Senhor nos ajude a nós vivermos um verdadeiro e genuíno arrependimento, e não nas falsas lágrimas. Isso nos leva até o nosso próximo ponto: as consequências das escolhas inevitáveis. Isaac havia falado, e agora ele dá as consequências a Esaú. Observe o verso de número 39 e 40 na sua Bíblia, por favor. Então Isaac, seu pai, disse: a sua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto. Você viverá da sua espada e servirá o seu irmão. Quando, porém, você se libertar, sacudirá do seu pescoço o jugo dele. Vejam, Isaac está revelando que o pecado de Esaú teria consequências. Todo pecado tem consequências. Você não pode desprezar o que é duradouro, o que é eterno,
e depois tentar recuperar isso sem consequências. Alguém disse assim: decisões são sementes e colheitas são inevitáveis. Esaú queria a bênção, mas ele não valorizou a responsabilidade que vinha com ela. Ele foi enviado para longe das terras férteis, longe da bênção do céu que foram concedidas a Jacó, e ele precisaria viver pelo esforço do seu próprio braço. E nesse contexto aqui isso era terrível. O caçador Esaú foi caçado pela consequência dos seus pecados. Há uma confusão, especialmente no nosso país, acerca das atitudes impensadas que um ser humano comete, porque há uma grande diferença entre bênçãos e consequências. Receber o perdão por suas atitudes erradas não significa que não haverá consequências. Há muita coisa que você não pode reverter, infelizmente. E isso não é falta de graça, irmãos, mas é a realidade da vida moral sob a justiça de Deus. Isaac responde a Esaú, mas ele responde não com a mesma bênção que ele deu a Jacó. Isso não significa que Deus deixou de exercer misericórdia a Esaú, mas revela aqui uma verdade preciosa das Escrituras. Deus perdoa o coração, mas Ele permite que o homem colha os frutos do caminho que ele escolheu. Thomas Watson, ele diz o seguinte: o pecado sempre deixa cicatrizes. Você acha que não? Há muitas pessoas colhendo pecado e frutos amargos das escolhas erradas que fizeram na vida, mesmo quando é perdoado. Portanto, o perdão ele restaura a relação com Deus, mas nem sempre reverte a marca da história. Isso me lembrou de uma outra história. O homem havia quebrado o relacionamento com Deus, a relação com o Senhor. E o fruto do nosso pecado foi derramado sobre alguém. Alguém que não tinha pecado, alguém que viveu uma vida perfeita e escolheu vir como descendente de Jacó para padecer pelos nossos pecados. Se você não sofre as consequências do seu pecado, é porque alguém já sofreu. E não foi uma consequência pequena. Foram cicatrizes profundas da nossa escolha errada de nos afastar do Senhor. E quando Jesus morreu na cruz, os pregos que perfuraram as mãos dele foram os pregos que precisavam estar nas nossas mãos. Mas nós não tínhamos nem tamanho para morrer na cruz. Portanto, todo pecado ele exibe cicatrizes. O nosso Salvador é um exemplo disso. O perdão ele restaura a relação com Deus, mas nem sempre reverte todas as marcas da história. Você pode ser perdoado, mas ainda assim lidar com as consequências. Pecados na família, por exemplo, que deixam marcas que são difíceis de apagar. As decisões precipitadas que levam 30 segundos, mas que mudam completamente o seu futuro daqui em diante. Portanto, ouça, eu falo isso como um conselho pastoral a você. Tenha responsabilidade nas suas decisões, nas suas escolhas, porque as consequências do seu pecado, da falta de paciência, da falta de domínio próprio para tomar decisões, elas podem ser amargas, porque nem toda escolha pode ser desfeita, e nem todo caminho pode ser percorrido sem deixar marcas. Mas há aqui uma quarta lição que nós podemos aprender nesse texto, uma quarta divisão. Um lar de preferências criou um ódio que dividiu. Um lar de preferências criou um ódio que dividiu. Veja o verso número 41 ao verso número 45 que diz: Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção que seu pai o tinha abençoado, e disse em seu íntimo: os dias de luto por meu pai se aproximam, então matarei o meu irmão Jacó. Chegaram aos ouvidos de Rebeca sempre envolvida nisso, né? Sempre ouvindo
nos bastidores. Chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Então ela mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e disse: eis que o seu irmão Esaú se consola fazendo planos para matá-lo. Agora, pois, meu filho, ouça bem o que vou dizer. Levante-se e fuja para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fique com ele alguns dias, até que passe o furor do seu irmão, e cesse o rancor dele contra você, e se esqueça do que você lhe fez. Quando isso acontecer, enviarei alguém para trazer você de volta. Não posso perder os meus 2 filhos num só dia. O autor aqui, ele está nos mostrando um efeito devastador do pecado nos relacionamentos. E o pecado, ele pode criar raízes se você não sondar o seu coração. E cada vez mais aquilo ir fincando raiz na sua alma e crescendo dentro de você. Esaú, ele passa a odiar Jacó pelas consequências dos seus atos também. Mas ele odeia tanto seu irmão a ponto de desejar matá-lo. Tente imaginar que ódio é esse. E Rebeca, ao saber disso, ela orienta Jacó a fugir. E qual foi o resultado disso? Uma família feliz, alegre, frequentando os cultos ao domingo, indo na praia, jogando bola? Não. Uma família dividida. O efeito foi devastador. Jacó foge de casa, Esaú permanece com o coração amargurado. Rebeca nunca mais veria o seu filho preferido. Tente imaginar isso. Que dor é isso para uma mãe. Isaac termina os seus últimos dias em um lar fragmentado e quebrado pelo pecado. O que começou com favoritismo, continuou com manipulação e culminou numa separação de uma família que tinha tudo para ir bem. Vocês se lembram? Eles oraram por 20 anos para gerar essas crianças. E agora? Esse é o final dessa família. O pecado raramente afeta apenas em uma área da vida. Antes ele se espalha ali como pequenas rachaduras em uma estrutura e vai abrindo camadas após camadas no coração. Portanto, muito cuidado com o seu coração. Muito cuidado daquilo que você tem alimentado o seu coração. Já dizia Jesus, é do coração que procedem os maus desígnios. Cuidado com o seu coração. Matthew Henry diz assim: o pecado desorganiza aquilo que Deus projetou para ser harmônico. O pecado nunca é individual, irmãos. E esse é o grande erro de quem acha que somente ele está pecando e ele apenas sairá afetado. O seu pecado sempre afeta pessoas inocentes. Sempre. O pecado de Isaac e Rebeca afetou a vida dos seus 2 filhos. E afetou para sempre. Ele funciona como uma espécie de efeito dominó. É isso que acontece com o pecado. Eu escrevi aqui, enquanto eu estudava, o resumo dessa história, que mostra o emaranhado de pecado na vida desses 2, que culminou na vida dos seus filhos. Ouça, o pecado se alimenta de pecado. A preferência de Isaac alimentou a preferência de Rebeca, que alimentou o endurecimento do coração de Esaú. Rebeca respondeu ao pecado de Isaac pecando. Então Isaac respondeu ao pecado de Rebeca pecando. Jacó se livrou de Esaú o enganando. Então Isaac tentou se livrar de Jacó tramando. Isaac perdeu a primogenitura do seu filho Esaú por causa do pecado de Jacó. Isaac perdeu o seu filho Jacó por causa do seu próprio pecado. Portanto, o pecado se alimenta de pecados. E há aqui 2 aplicações para abençoar a nossa vida. Primeiro, as consequências sobre as nossas escolhas podem afetar a vida de pessoas inocentes. Isaac e Rebeca tinham boas intenções a princípio, mas ao nutrirem essa preferência aqui pelos filhos em seus corações, eles se afastaram do Senhor e eles escolheram consequências duras. Para piorar a situação, para deixar ainda pior tudo isso que estava acontecendo, o pecado se estendeu também para os seus filhos. A preferência deles virou um ponto de mentiras, de engano, de disputa pecaminosa entre esses 2 irmãos.
Vejam como as consequências das nossas escolhas, elas podem afetar a vida de pessoas inocentes. Esse ponto aqui é extremamente importante, porque há pessoas que falseiam a realidade, dizendo que a vida é dele e que ele faz o que bem entender e que nada vai acontecer com os outros. Eu estou assumindo a responsabilidade. Há muitas pessoas que dizem isso. Esse é o princípio do que nós podemos chamar do princípio da arrogância de pensar em si próprio. Porque as consequências do seu pecado certamente afetarão a vida de pessoas inocentes e a vida das pessoas que você mais ama. Uma gravidez antes do casamento, a quebra da confiança numa relação de anos, acelerar as etapas da vida por causa de uma decisão, se afastar de Deus. Todos esses aqui são frutos amargos das consequências plantadas por nós. Portanto, não ignore as escolhas que você tem feito na sua vida. Elas podem cobrar de você um alto preço, principalmente das pessoas que você ama. No mundo, irmãos, é inevitável nós sermos atingidos por tragédias, por problemas, por adversidades. Nós somos atingidos uns com maior intensidade, outros com menor intensidade, mas todos nós enfrentamos momentos difíceis ao longo da nossa vida. E quando isso acontece, nós ficamos diante de uma escolha. Ou nós buscamos o Senhor e nos inclinamos esperando o seu auxílio, ou nós nos inclinamos ao pecado. E o que nós vemos na família de Jacó é que o pecado nunca é uma boa resposta aos problemas da vida. E quando nós respondemos às situações difíceis da nossa vida com o pecado, nós ampliamos o nosso sofrimento. É como se tivesse uma ferida e você estivesse rasgando essa ferida. Não só o nosso sofrimento, mas também o sofrimento das pessoas ao nosso redor. O pastor Felipe Fontes, ele diz assim: responder pecado com pecado é semelhante a um carro no atoleiro. Quanto mais você acelera, mais atolado você fica. Já tentaram sair de um atoleiro de lama? Se não colocar alguma coisa ali, né? O pessoal que tenta fazer trilha aí com carro de pista, de passeio, já passou por isso? Quanto mais você acelera, mais inundado, mais atolado você fica. Portanto, não vale a pena endurecer o seu coração e abraçar o pecado. Quando alguém cometeu alguma falta sobre você, você não pode responder também com pecados. Portanto, busque sabedoria no Senhor, confesse seus pecados, se arrependa deles e experimente a graça de Deus. A solução nunca é responder pecado com pecado. E as circunstâncias da vida, elas devem fazer com que você reflita sobre os caminhos que você tem trilhado. Ter um bom emprego, se formar num curso técnico, numa faculdade, na escola, ter uma promoção, né? Morar num lugar seguro, com boas referências. Vejam, tudo isso é importante. Todas essas coisas aqui são importantes. Mas o que você não deve perder de vista é o seu relacionamento com o Senhor. Nada acontece por acaso. Nem sempre Deus pune o seu povo por conta de algum pecado, naquele momento em específico, ou de alguma situação que está acontecendo de pecado naquele indivíduo. Mas nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. E às vezes nós estamos ocupados demais com as distrações da vida. Ocupados demais para nos lembrarmos das decisões que nos levam à eternidade. Segunda aplicação. Ouça. A crise de uma família é o fruto amargo das escolhas erradas. Vou repetir. A crise de uma família é o fruto amargo das escolhas erradas. Deus fez uma promessa ao seu povo. E quando Ele promete, Ele sempre cumpre. Deus prometeu que Ele estaria conosco e que Ele não se esquece de nós. Até mesmo nos dias mais difíceis, dias mais tristes da nossa vida. E Ele abençoou a família de Isaac e Rebeca com a gestação. Ele prometeu que daria sequência à linhagem através de Isaac. E que Ele não se esqueceria dos seus. Uma lembrança disso está registrada em Isaías, capítulo 49, verso 15, que diz assim: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele,
Eu, porém, não me esquecerei de você. Que promessa é essa, irmãos? Deus nos ama. O que nos leva a tomar o caminho oposto é porque nós não confiamos no Senhor. Nós não decidimos esperar nele. E há muitas pessoas sofrendo hoje porque acham que pode ajudar a Deus a cumprir as suas promessas. No entanto, muitas crises familiares não surgem porque Deus falhou em suas promessas, mas porque os homens agem sem a dependência do Senhor. O que frequentemente nos leva ao caminho oposto é a falta de confiança no Senhor. E há muito histórico nessa família. Vocês se lembram da história de Abraão e Sara? Deus havia prometido a Sara que ela daria luz a um filho. E o que ela fez? Chamou Agar, a serva egípcia. Falou: eu vou tentar ajudar o Senhor. E então Abraão se deita com Agar e um filho é gerado. Deus rejeita Ismael e ele diz: eu darei a você o fruto da promessa. Quem é o fruto da promessa? Isaac. Isaac nasce, ele cresce, e o mesmo erro que Abraão e Sara haviam cometido agora é cometido por Isaac. Eles estão mais uma vez tentando ajudar o Senhor a cumprir as suas promessas, quando o próprio Deus havia dito a Rebeca: o mais moço, ou melhor, o mais velho servirá ao mais moço. É a inversão do padrão, é Deus dizendo: quem manda sou eu. Mas nós estamos aqui diante de um emaranhado, de uma crise na família. Mais uma vez as pessoas tentando ajudar a Deus a cumprir as suas promessas. E as pessoas sofrem até hoje porque acreditam que elas precisavam ajudar a Deus a cumprir aquilo que Ele mesmo já havia prometido. E ao fazer isso, as pessoas acabam gerando conflitos, pressa, engano e dor dentro da própria família. E ainda hoje há muitas famílias vivendo essas experiências por causa do fruto das suas próprias escolhas erradas. Faça um exercício. Pare para pensar na sua família. Quais foram ali os frutos de conflitos, de crises, de problemas que aconteceram? E veja se não foram problemas de relacionamento onde as pessoas estavam tentando ajudar a Deus a cumprir suas promessas, tentando acelerar os passos. Quais são os problemas que guiam a sua família? Eles são frutos da infidelidade de Deus ou da pressa do seu coração? Os problemas que nós enfrentamos nas nossas famílias é por conta do pecado que habita no nosso coração. E a dor de uma mãe, ela pode ser muito grande. A dor de Rebeca foi tão grande, mas tão grande, que afetou até as suas emoções. Veja o que diz o último verso, o verso de número 46. Então Rebeca disse a Isaac: estou aborrecida da vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar a esposa dentre as filhas de Et, tais como essas, as filhas dessa terra, de que me servirá a vida? Veja, Rebeca, ela só pede em dois momentos aqui para que a sua vida seja tirada. No momento em que ela descobre ali que os meninos estão fazendo um movimento na sua barriga, ela descobre que eles estão brigando. E agora, nesse outro momento, quando ela está prestes a perder o seu filho Jacó, o seu filho preferido. Aquela mulher que planejou tudo desde o começo, agora ela colhe o peso emocional das suas decisões. Remorso, falta de arrependimento, mentira, trapaça. Aquilo que havia começado com um plano para garantir uma bênção, terminou com um grande desgaste emocional e uma perda familiar. Isso nos lembra que os métodos errados, eles nunca produzem resultados bons. Por mais que os resultados pareçam ser satisfatórios, nós sempre estamos perdendo se nós seguirmos o caminho errado. Portanto, uma recomendação a você: proteja os seus relacionamentos
Proteja o coração dos seus familiares, porque o pecado ele tem um efeito dominó. Ele raramente para em um coração apenas. E à medida que você vai alimentando o pecado com pensamentos, com possibilidades, e esquece o Senhor, a situação ela tende a piorar. Isso aqui, irmãos, é mais do que apenas uma história sobre Esaú e Jacó. É sobre eu e sobre você. Todos nós aqui, Deus está aqui nos chamando a termos responsabilidade sobre aquilo que é eterno, a manter a integridade nas nossas ações, nas nossas atitudes, e a confiança de que os caminhos de Deus, embora nem sempre fáceis, são sempre os melhores caminhos para nós. E essa família aqui tem muitos erros, mas a fidelidade de Deus mudaria a história deles. Através de uma família complicada e com muitos pecados, Deus enviaria o Redentor. E ainda hoje o Senhor continua trabalhando, mesmo em meio às nossas falhas, mesmo em meio às nossas fraquezas, às nossas limitações, às nossas imperfeições. Porque o Redentor que veio, ele não se entregou apenas por Jacó e suas artimanhas, mas por todo aquele que tomar uma decisão por ele. Porque a graça de Deus é uma fonte que emana dia e noite da cruz do Calvário. Caminhando para a conclusão, quero fazer apenas 3 afirmações finais. Valorize o que é eterno, antes que seja tarde. Esaú rejeitou, depois ele quis, mas infelizmente ele já havia perdido a sua bênção, a bênção da primogenitura. Segundo, entenda que escolhas têm consequências reais. Jacó recebeu a bênção, ele fez uma escolha, mas ele vai viver agora anos fugindo, vai viver anos de fuga. Terceiro, confie na soberania de Deus, mas viva com responsabilidade sobre as suas decisões. Deus é soberano, mas nós temos responsabilidade sobre as nossas atitudes. Todos nós precisamos e um dia prestaremos conta a Deus sobre as nossas atitudes, sobre as nossas ações. Portanto, confie na soberania de Deus, mas tenha responsabilidade sobre as suas atitudes. Eu quero finalizar com uma frase do reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele diz assim: é possível conquistar algo sem Deus e descobrir que isso lhe custou tudo. Deus nos abençoe, queridos. Vamos orar, falar com o nosso Deus e na sequência cantar um hino de louvor e adoração. Teu nome é mais alto. Diga! Teu nome é sobre todos os nomes e domínios.